um paciente jovem com quadro de dor abdominal, suspeita de abdômen agudo. Realiza então uma tomografia do abdômen sem contraste. Então aqui, paciente com dor abdominal, abdômen agudo, dor na fossa ilíaca direita. Então, passando as imagens. Primeiro, para revisar um pouco da anatomia, a gente já tem um vídeo que fala da anatomia, mas eu quero mostrar para vocês, nesse caso específico, a anatomia do intestino delgado e do intestino grosso, certo? Como identificar uma alça de intestino delgado e como identificar uma alça de intestino grosso. Bem, em primeiro lugar, as alças de intestino grosso, ou seja, as alças do cólon, elas são mais periféricas e as alças de delgado são mais centrais, certo? Em segundo lugar, as alças de cólon têm esse aspecto mosqueado, esse aspecto de fezes ressecadas, que na grande maioria dos casos, na grande maioria dos indivíduos, não está presente nas alças de delgado, certo? Então, se você pega, por exemplo, nesse corte, você sabe que essa alça aqui é uma alça de cólon, por esse aspecto de fezes, né, com gás e com eventualmente material fecal sólido no interior. Além disso, as alças de cólon têm esse aspecto de austrações, que são pregas incompletas, certo? Essa aqui, por exemplo, é uma alça de cólon transverso. Essa aqui também. Então, você identifica as alças de cólon e identifica as alças de delgado. Aqui, por exemplo, uma alça de cólon descendente, aqui uma alça de cólon ascendente. Acompanhando essa alça, por exemplo, você vai ver ela se continuando com o sigmoide. Então, aqui a alça de cólon continuando com o sigmoide, ela sobe aqui em cima, volta e desce para continuar-se com o reto. Então aqui nós temos a anatomia do cólon sigmoide, cólon transverso, cólon descendente e o cólon ascendente. Aqui, por exemplo, a flexura esplênica e do outro lado aqui a flexura hepática. Por que eu estou falando isso? Porque nesse caso se trata de uma suspeita de apendicite, que a gente tem que pesquisar o seco e pesquisar o apêndice secal e ver se há sinais de inflamação do próprio apêndice e adjacente a este. Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que identificar o seco. Como é que eu identifico o seco? Através da identificação inicial do cólon ascendente. O cólon ascendente está aqui. Eu desço os cortes e eu vou ver a última porção do cólon ascendente, que é o seco, primeiro recebendo uma alça, ou seja, entrando em contato com um segmento de alça, que é a chamada válvula iliocecal, ou seja, o ilho terminal chegando no seco. Então vamos voltar, desci os cortes e vejo aqui um segmento de alça de delgado, que é o ilho, na sua porção mais distal, chegando junto ao seco. Significa que eu estou na topografia do seco e que um pouco abaixo desses cortes vai sair o apêndice. Então, desço mais os cortes um pouco e vejo esse segmento de alça aqui saindo do seco e encontrando-se de maneira isolada aqui, distendido por líquido, inclusive com um material calcificado na sua porção inicial. Então está aqui, seco, o seco emite uma estrutura em fundo cego, distendida por líquido e com um leve borramento da gordura adjacente, uma leve hiperatenuação da gordura,
uma estriação aqui, mais uma vez o borramento e o espessamento do apêndice. A gente viu na aula que o apêndice secal alterado é considerado a partir de 6 milímetros, principalmente se ele está distendido por líquido e se ele está acompanhado de borramento da gordura adjacente. Então, o que você tem que prestar atenção é a saída do apêndice do seco. Na base dessa saída tem uma obstrução, que é o apendicolito. A gente já viu o mecanismo fisiopatológico da apendicite na aula. E aqui a gente consegue ver um caso específico, bem típico de apendicite. Nesse caso, uma apendicite não complicada. Por quê? Porque não há sinais de perfuração, não há sinais de coleções adjacentes. Alguns pequenos linfonodos, que são esses nódulos aqui, adjacentes ao apêndice, mas que, nesse caso, não são a causa da obstrução apendicular, e sim, essa obstrução se deve ao apendicolito. Aqui é a alça de ilho distal e aqui o apêndice, ambos saindo do seco. Como é que se diferencia o apêndice do ilho distal? O apêndice, se você perceber, vou voltar ao corte, está aqui o apendicolito, está lá o apêndice saindo do seco. Só que se eu desço mais os cortes, eu vejo que esse apêndice termina em fundo seco. Ele vai terminar em fundo seco, diferentemente do ilho, que está aqui e que não termina em fundo seco. Ele se continua com as outras alças de intestino, no caso do intestino delgado. Então essa é a diferença que você vai procurar na distinção entre o apêndice vermiforme, o apêndice secal e o ilho terminal. Ambos saem do seco, mas o apêndice tem fundo seco. Então esse é um caso de apendicite aguda não complicada. Um diagnóstico muito importante porque a sensibilidade e a especificidade da tomografia, mesmo sem contraste, é muito alta, muito alta. É óbvio que ela ainda é mais alta com a utilização do contraste venoso e ainda mais alta com a utilização do contraste endovenoso e via oral.